Olá. Bem, vamos falar agora sobre o segundo grupo de teorias que o Saviani denomina como teorias crítico-reprodutivistas. Ele apresenta três teorias, três estudos sobre a escola no sistema capitalista, que partem de autores que partem de uma visão do conflito, mas que, entretanto, segundo Saviani, esses autores não conseguem superar a ordem posta. Ou seja, a dialética, apesar de evidentemente fazer parte do referencial teórico desses autores, ela sucumbe, ela acaba morrendo na visão desses autores, pelo menos nas obras estudadas. É importante que se faça essa ressalva. Esses autores procuraram estudar o papel que a escola representava na sociedade capitalista. Não há uma intenção nessas obras de propor uma saída. E isso, evidentemente, é que o Saviani traz para dizer que essas teorias não apresentam, por isso são tidas como reprodutivistas, porque elas não conseguem enxergar a possibilidade de transformação por meio da escola. Bem, no que diz respeito então às teorias chamadas por Saviani de crítico reprodutivista, ele enfoca três principais pesquisas. A primeira pesquisa é produzida por Bourdieu e Passeron, no livro A Reprodução, em que esses autores estudam o funcionamento da escola capitalista, né, numa sociedade capitalista na França. O segundo é sob Althusser, que fala sobre os aparelhos ideológicos e a escola como um aparelho ideológico. E o terceiro, que é produzido por Baudelot e Établet, que estudam, que produzem a teoria da escola dualista. Então, vamos começar pela teoria da violência simbólica, produzida por Bourdieu e Passeron. Vejamos, vamos acompanhar. Bourdieu e Passeron tomam como ponto de partida que toda e qualquer sociedade estrutura-se como um sistema de relações de força material entre grupos ou classes. Sobre a base da força material e sob sua determinação, erige-se um sistema de relações de força simbólica, cujo papel é reforçar, por dissimulação, as relações de força material. Bem, esses autores partem, portanto, da convicção de que a sociedade se organiza a partir das contradições dos seus grupos e classes sociais. Bem, o que os autores expressam nesta citação básica dessa discussão toda é que a própria estrutura de classes faz com que determinados grupos que fazem parte do grupo dominante dominam, portanto, a força material dessa sociedade, ou seja, tudo aquilo que produz riqueza na sociedade é dominada por um determinado grupo, e este grupo, ao dominar a riqueza ou ao dominar aquilo que produz a riqueza, domina, portanto, a força material desta sociedade e, ao dominar a força material, dominará também a força simbólica, entendendo, portanto, a força simbólica como a relação do conhecimento produzido, a produção ideológica de um determinado grupo, fazendo com que a expressão ideológica desse grupo dominante, ao ser difundida por toda a sociedade, ela acaba sendo aderida por toda a sociedade. Então as classes menos favorecidas, as classes trabalhadoras em todas as suas camadas, acabam tomando esta
expressão ideológica das suas elites como se fosse do seu próprio interesse, quando na verdade eles estão fazendo justamente o processo de dominação dissimulada. Não é preciso que se use a força para fazer a dominação, se eu posso fazer com que os setores dominados inculquem, ou seja, vamos introjetar, incutir, inculcar nessas pessoas o pensamento dos setores dominantes. Isso significa dizer que nos trabalhadores vamos inculcar o pensamento da elite econômica, dos ricos, nas mulheres o pensamento dos homens, nos não brancos o pensamento dos brancos, nos enfim, naqueles que têm uma orientação sexual não heterossexual, o pensamento do heterossexual. Ou seja, incutir de tal forma que o sujeito se puna ou se sinta inferior por ser diferente daquele segmento dominante, do setor dominante em qualquer esfera da organização social. O Bourdieu e o Passeroux, portanto, chamam este fenômeno de violência simbólica, que é imprimir a marca do dominante no dominado de tal modo que este dominado vá pensar como o dominante quer que ele pense, reproduzindo, portanto, assim, aquela sociedade desigual. Então, uma sociedade desigual, em que, e falar em sociedade desigual significa dizer que há opressores e oprimidos, que há exploradores e explorados. Então, defender uma sociedade desigual, portanto, uma sociedade com opressores, com exploradores de um lado e oprimidos e explorados do outro, reproduzir esta sociedade significa que ou eu preciso usar a força ou eu uso um instrumento dissimulado, que Bourdieu e Passeroux chamam de violência simbólica. Então a violência simbólica é a dominação por meio das ideias. E para eles, neste livro, A Reprodução, eles mostram como as elites dominantes se utilizam da escola como elemento difusor da ideologia dominante. Portanto, a escola passa a ser, para Bourdieu e Passeroux, um instrumento importante no processo de dominação. No processo de dominação e reprodução desta dominação. A escola é o momento de inculcação dos interesses das ideologias dominantes.